As engrenagens são utilizadas para transmitir torque e velocidade angular em uma ampla variedade de aplicações. Basicamente, temos três tipos de engrenagens. As cilíndricas, que vemos muitos dentes retos e helicoidais, cônicas e engrenagens coroa sem fim. Vamos estudar esses tipos de engrenagens e suas classificações. Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso. Então, como falamos, as engrenagens são utilizadas para transmitir torque e velocidade angular em uma ampla variedade de aplicações. Temos aqui um automóvel, então a indústria automotiva utiliza muitos tipos de engrenagem, não só na caixa de transmissão, que tem várias, mas também no vidro elétrico, em outros dispositivos, até mesmo na indústria de instrumentos musicais. Nesse violão, por exemplo, temos aqui uma aplicação de um parafuso sem fim com uma coroa. As tarraxas no violão, elas são utilizadas para tensionar as cordas e fazer a afinação do instrumento. Na indústria de eletrodomésticos, temos aí as batedeiras como exemplo. Mais recentemente, têm sido muito utilizadas as batedeiras planetárias, que tem uma série de engrenagens, engrenagens internas. Na indústria de brinquedo, de um modo geral, podemos encontrar engrenagens também nos relógios, então ele é composto de várias engrenagens, normalmente com perfil cicloidal, ok? Nós vamos estudar posteriormente que na indústria, a maioria das engrenagens é feita com perfil evolvente, devido à facilidade de se fabricar. Na aula de hoje, nós vamos mostrar os tipos de engrenagem e as suas classificações. Vamos iniciar falando das engrenagens cilíndricas, que elas podem ter dentes retos ou dentes helicoidais. Normalmente são montadas em eixos que são paralelos ou eixos cruzados. As de dente reto usam eixos paralelos e helicoidal pode ser eixo paralelo ou cruzado. Em seguida, temos as engrenagens cônicas, que normalmente são utilizadas para a transmissão de potências em eixos concorrentes, ou seja, em eixos que se interceptam. Essas engrenagens cônicas podem ser de dentes retos, espirais ou hipoidais, que nós vamos falar daqui a pouquinho a diferença entre elas. E, por fim, temos as engrenagens coroa sem fim. Nesse tipo de transmissão, ele é feito por meio de coroas e parafusos sem fim e é muito utilizado quando se deseja grandes reduções de velocidade, podendo chegar a uma relação de transmissão de 100 para 1. Normalmente, o material utilizado no parafuso sem fim é diferente do material utilizado na coroa e pode-se utilizar o torneamento, por exemplo, para a manufatura desse parafuso. Então, está aí uma aplicação onde é utilizada para altas relações de transmissão. Como nós falamos anteriormente, até no violão ele é utilizado para aumentar o torque e conseguir afinar a corda do violão. Iremos falar especificamente agora das engrenagens cilíndricas. Vamos iniciar falando do primeiro tipo, onde os dentes são retos, é utilizada para a transmissão de movimento entre eixos paralelos. Ela é a mais comum e simples de todas as engrenagens, porque possui facilidade tanto na fabricação quanto no projeto e instalação, apresenta um alto rendimento. Nós vimos em aulas anteriores que esse rendimento de algumas engrenagens pode chegar a 99% quando ela foi bem acabada, está bem lubrificada em sua aplicação. Como uma desvantagem desse tipo de engrenagem, a gente pode citar o nível de ruído, porque elas são ruidosas quando são submetidas a alta velocidade, quando comparada, por exemplo, à próxima engrenagem cilíndrica que a gente vai falar, que possui dentes helicoidais. As engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, elas por si só já apresentam um funcionamento mais suave e bem menos ruidoso quando comparado com as engrenagens de dente reto, sendo utilizada em altas velocidades. Ela também possui um elevado rendimento, só que o custo de fabricação é um pouquinho mais elevado quando comparado com a de dentes retos. Como desvantagem, nós podemos citar, porque além das forças radiais, esse tipo de engrenagem, ela apresenta o problema de ter forças axiais. Então, você vai ter que usar um mancal de rolamento um pouquinho mais específico para ela. Para a transmissão em eixos paralelos, nós temos também
essa engrenagem cilíndrica aí, que temos aí uma cremalheira, que é uma engrenagem cilíndrica de raio infinito. Então, nós temos um trecho dessa engrenagem, temos aí uma parte reta, uma vez que quando o raio tende para infinito, a superfície vai tender a essa reta. É muito utilizada a cremalheira em portões. A gente vê aí portões automáticos de condomínios, de residência, utilizando aí esse peão com a cremalheira, porque ela transforma um movimento rotativo em um movimento de translação, no deslocamento, por exemplo, do portão. E, por fim, temos aí as engrenagens helicoidais com eixos cruzados, que são eixos perpendiculares que não se cruzam, ou seja, eles são reversos, porque eles estão em planos diferentes, porque eles são paralelos quando estão no mesmo plano, mas aí temos um caso de eixo reverso porque estão em planos diferentes, também chamado de eixos cruzados. Normalmente, esse tipo de engrenagem possui um ângulo de inclinação da hélice de 45 graus. Iremos falar um pouco das engrenagens cônicas. Normalmente, elas são utilizadas para transmissão de potência entre eixos concorrentes. Essas engrenagens cônicas, elas podem ser retas, espirais ou hipóides. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas essa que a gente está acompanhando aqui é a engrenagem cônica com dentes retos. Em seguida, temos as engrenagens cônicas espirais. Observe que os eixos são concorrentes, eles se interceptam, eles cortam-se. E, por fim, temos a engrenagem cônica hipóide, ou seja, os eixos agora eles são reversos, possuem um offset, um deslocamento. Se você observar aqui, existe um deslocamento entre os dois eixos. As engrenagens cônicas espirais e hipoidais, elas possuem uma vantagem em relação à cônica de dente reto. Na realidade, várias vantagens. Por exemplo, elas têm maior capacidade de carga, também geram menor ruído. As hipóides também permitem soluções mais compactas. Quando elas são aplicadas, por exemplo, em trem de acionamento veicular ou em máquinas operatrizes, máquinas ferramentas, elas conseguem ser bem mais compactas. Uma desvantagem das engrenagens cônicas é o maior custo de fabricação e montagem quando comparado, por exemplo, com as engrenagens cilíndricas. Por fim, temos aqui as engrenagens coroa sem fim. Normalmente, a coroa é feita de bronze e o parafuso sem fim ele é feito de aço. São usados para transmitir movimento em eixos cruzados perpendiculares, ok? Mas esses eixos não se interceptam. Como nós havíamos falado anteriormente, a relação de transmissão pode chegar até 100 para 1. Ele possui um elevado escorregamento que faz com que seu rendimento seja bem inferior às engrenagens cilíndricas e às engrenagens cônicas. É recomendável materiais diferentes para o par, como nós falamos. E esse parafuso sem fim pode ser confeccionado com uma, duas ou três entradas, dependendo da relação de transmissão e torque que você deseja obter. Tem várias aplicações aí, nós falamos do violão como uma aplicação do dia a dia, mas elas são muito utilizadas em furadeiras radiais, em mesas de fresadora, em várias máquinas operatrizes. As engrenagens também podem ser classificadas quanto à posição dos eixos. Por exemplo, temos aqui os eixos paralelos, como falamos anteriormente, duas engrenagens aí cilíndricas de dentes retos. Já para engrenagens cônicas, nós vimos que os eixos normalmente são concorrentes, ou seja, eles se interceptam. Em geral, é feito a 90 graus, mas pode também ter um deslocamento desse eixo, por exemplo, chegar a 110 graus, dependendo da aplicação, ou um ângulo menor que 90. E temos os eixos reversos, como falamos aí na questão das engrenagens hipóides, temos um eixo aí que são deslocados de um offset. E no caso do parafuso sem fim coroa, temos aí também um exemplo de eixo reverso, porque são eixos cruzados perpendiculares que não se interceptam, ok? Então, quanto à posição dos eixos, podemos ter aí paralelos, concorrentes ou reversos. Uma outra forma de classificar as engrenagens seria quanto à posição relativa dos centros instantâneos de rotação. Temos aqui um engrenamento externo, mas esse engrenamento também poderia ser interno, ok? Então, quanto à posição relativa dos centros, as engrenagens podem ser externas
ou internas. Observe aí em ambos os casos que temos engrenagens cilíndricas, onde uma é interna e outra é externa. Note também que para o engrenamento, o módulo das duas engrenagens, eles precisam ser o mesmo. Nós vamos falar isso na próxima aula, quando estivermos falando sobre terminologia das engrenagens. Por fim, vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens das engrenagens em relação a outros elementos de transmissão. Então, o primeiro ponto legal aqui é que elas possuem maior capacidade de cargas e sobrecargas. Também, elas têm isenção do problema do escorregamento. Além de ter uma razão de velocidade constante, elas são fabricadas de materiais variados e, em geral, possuem um elevado rendimento, com exceção do parafuso sem fim coroa, que, devido ao escorregamento ou atrito, a eficiência deles é bem menor, ok? Mas, normalmente, as engrenagens cilíndricas chegam a ter um rendimento de até 98%, 99%. Em relação às desvantagens, nós vamos citar aqui o custo. Dependendo do processo de fabricação e do tipo da engrenagem, o custo pode ser elevado. Temos algumas restrições para elevada distância entre eixos ou distância entre centros, porque, dependendo, você pode utilizar correntes ou correias, então depende do projeto. Também temos alguns problemas de ruído, no caso das engrenagens cilíndricas de dente reto, quando são utilizadas em alta rotação, e a presença de cargas axiais para engrenagens que são helicoidais. Durante o nosso curso, nós vamos viajar no mundo das engrenagens, vamos ver conceitos básicos, características, processos de fabricação, além de projeto e dimensionamento desses diversos tipos de engrenagens, ok? Gostaria que você deixasse nos comentários qual o tipo de engrenagem que mais chamou tua atenção. Aproveita também e deixa lá uma aplicação que você conhece. Vou encerrar citando o livro de Provérbios, capítulo 6, do 6 ao 8, que fala para quem pensa em ser preguiçoso, que nós precisamos aprender com as formigas. Observe os caminhos dela e sejamos sábios. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão preparam a sua comida e no tempo da colheita junto ao seu mantimento. Selá. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.